A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana requerimento de urgência do projeto de lei de regulamentação das mídias sociais, o PL das fake news. Com a urgência, o projeto dispensa a apreciação em câmaras temáticas e já poderia ser próximo a entrar na pauta. Contudo, um acordo entre as bancadas definiu que o tema vai a plenário na próxima semana. Para repercutir o PL das fake news, nós conversamos agora com Jonas Valente, que é integrante do Intervozes, da Coalizão Direitos na Rede, pesquisador do LAP com da UNB e Telas UFC e um dos autores do livro Fake News, o que as plataformas fazem para combater a desinformação. Jonas, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Maravilha. Jonas, vamos falar então dessa grande expectativa que vem se criando, que se criou-se, aliás, no entorno do PL das fake news. Foi uma luta desde o ano passado, com essa loucura, o que foi a eleição brasileira, as mentiras, o discurso de ódio nas redes, sociedade civil inteira engajada, contribuições do Executivo, do Supremo Tribunal Federal. Jonas, os próximos passos agora. É muito provável que o PL entre no plenário, na pauta da votação, na próxima semana. Queria te ouvir os desdobramentos, tua avaliação e expectativa em relação à aprovação ou não do PL das fake news. Obrigado. Acho que a primeira coisa é sempre lembrar por que esse projeto existe, né? Existe porque existe uma preocupação gigantesca com o que acontece nas redes sociais, nas plataformas digitais, né? Também nos mecanismos de busca, nos apps de mensagem, e é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está regulando essas plataformas digitais. No Brasil, isso começou em 2020. Então, não começou agora, a gente vê uma campanha da extrema-direita que tenta falar que é PL da censura, que começou agora, quando esse debate já vem acontecendo no Congresso, foi objeto de dezenas de audiências públicas, quase foi colocado em votação no ano passado, como foi dito, então, assim, não é uma coisa que começou agora. E no caso brasileiro, né, ou seja, se a preocupação com as redes sociais já é gigantesca no mundo inteiro, no caso brasileiro, se a gente olhar para as eleições, se a gente olhar para o 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado, as ameaças nas escolas, o Brasil ainda tem um cenário pior ainda. E a gente vê um apoio da população a essa regulação. Uma pesquisa realizada recentemente pela Vice mostrou que 78% dos entrevistados defendiam uma regulação das redes sociais. O debate é qual regulação? Porque essa não é uma resposta fácil, né? A gente diz que não há uma bala de prata, não tem uma coisa que você diz, põe uma coisa na lei e resolve tudo. Não por acaso o mundo inteiro vem se dedicando a isso. Qual que é a situação que a gente tem hoje? Em primeiro lugar, foi uma batalha para aprovar o requerimento de urgência, porque houve uma resistência, de um lado, da extrema-direita, capitaneada pelos bolsonaristas, do outro lado, pelas plataformas, né, que não querem ser reguladas. A gente está falando de grandes conglomerados, como Meta, Alphabet, Google, e Twitter e outros. Então, são empresas que não querem ter obrigações e querem continuar, inclusive, lucrando com conteúdo extremo, inclusive com desinformação, com discurso de ódio. Depois que esse requerimento de urgência foi aprovado, que você já explicou o que é, nessa próxima semana vai ser votado o mérito, ou seja, que projeto. Qual é o problema? O problema é que essas pressões que estão sendo feitas continuam muito fortes. E onde que essas pressões estão mirando? Primeiro, tem uma tentativa de derrubar o projeto, o que é um problema gravíssimo. Então, a sociedade precisa pressionar o Congresso para aprovar uma regulação das plataformas digitais. Segundo, tem um foco em entender que o modelo das instituições que vão fazer a lei valer, que vão aplicar a lei, né? Tanto a extrema-direita quanto as plataformas não querem que essas instituições existam. E aí cria-se uma série de distorções. Vai promover censura, Ministério da Verdade, mas no fundo o que se quer é que a lei não funcione, né? E o que a gente precisa em relação a isso? Que a gente precisa que as instituições que fazem a lei valer sejam instituições democráticas, instituições participativas. Isso não é novidade nenhuma, o Brasil tem uma tradição de conselhos, tem conselho na saúde, na segurança alimentar, na assistência social, no cinema. Então, falar em conselho, espaço participativo não é novidade.
trazer vários setores, aquilo que a gente chama de multissetorialismo. Sociedade civil, academia, governo, empresas, também não é novidade. O Comitê Gestor da Internet, desde 95, tem um multissetorialismo. E uma autonomia em relação a governos de plantão. Porque agora pode ter um governo progressista, mas daqui a pouco não tem um governo progressista. Então, esse é um ponto-chave. Outras questões que também estão aparecendo, uma pressão muito grande da bancada evangélica, e aí o relatório do relator Orlando Silva, que está tentando construir uma mediação possível, trouxe uma questão de colocar como princípios que os cultos religiosos, expressões religiosas possam ser colocadas plenamente. Isso é um problema. Né? Ainda alguns ajustes em relação a conteúdos jornalísticos, direitos autorais, a imunidade parlamentar, que é uma garantia para que os parlamentares possam mentir ou não, mas em resumo, a gente vai ter uma batalha muito difícil na semana que vem, primeiro para aprovar o projeto e segundo para evitar essas pioras. E aí a gente precisa voltar ao modelo que estava na versão anterior do relator, que era um modelo com instituições democráticas para garantir que a lei seja efetiva. Agora, Jonas, você falou dessa articulação da oposição sobre tentar derrubar o projeto. Há, inclusive, uma proposta do Mendonça Filho, que é do União Brasil de Pernambuco, que seria uma tentativa de substituir esse PL que já vem há tantos anos, como você bem colocou, tantos anos de construção, tantos anos de debate e articulação para que ele fosse desenvolvido, inclusive com a participação da sociedade civil, de entidades relacionadas ao tema, das questões de comunicação, de interatividade, de redes. E aí o Mendonça Filho vem nessa semana, deposita uma proposta para tentar substituir. Gostaria de te ouvir sobre essas 1000 articulações que a oposição vem tentando derrubar ou desfazer acordos importantes. Como combater isso e como a sociedade civil pode pressionar, você já disse que deve, e como isso pode ser feito? Esse projeto do deputado Mendonça Filho é uma tentativa de derrubar o texto. Então, primeiro ponto, a sociedade, quem nos assiste aqui hoje, precisa, ajudar a se engajar, porque a extrema-direita está engajada em pressionar os deputados para que essa regulação não aconteça. A sociedade preocupada com a regulação, e a gente sempre ressalta na Coalizão Direitos na Rede, a regulação pública democrática. Não é qualquer regulação, não é uma regulação autoritária, é uma regulação pública e democrática. Que essa regulação pública e democrática esteja refletida no projeto. Então, ponto 1, aprovar o projeto, e não o projeto do deputado Mendonça Filho, que é um projeto para atender as plataformas, que querem liberou geral. Hoje elas fazem o que querem com seus termos, e, na verdade, o que a gente quer estabelecer são obrigações e exigências democráticas, obrigações de transparência, obrigações de devido processo, ou seja, que eu seja notificado quando alguma coisa é feita com uma postagem minha, que eu possa entrar com um recurso, que os termos de uso dessas plataformas respeitem os direitos humanos. Ou seja, a gente quer empoderar os cidadãos, a sociedade em relação às plataformas. Esse é o desafio central. A proposta do deputado Mendonça não faz isso. Ela tenta se colocar como uma forma de estamos aqui protegendo nossas crianças, porque, na verdade, o projeto ajuda a fazer isso, e no contexto dos ataques às escolas, essa é uma resposta efetiva, mas a gente não pode cair nessa conversa, Matérias mostraram recentemente que a fake news, a desinformação de que o PL ia proibir discursos religiosos, isso foi articulado, inclusive, por associações das próprias plataformas. Então, a gente não pode cair nessas fake news e tem que entender a relevância desse projeto. Por isso que é fundamental que os cidadãos, as organizações da sociedade pressionem o parlamento para garantir uma regulação pública democrática. Jonas, e quando a gente fala em respeito, o governo se empenha muito nisso. Semana recente, o Telegram ficou fora do ar com decisão da Justiça porque se recusava a mostrar dados, informar dados sobre violência, sobre conteúdos de ódio. E nesta semana, por exemplo, só para trazer um exemplo concreto para os nossos telespectadores e ouvintes, telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, do que a gente está falando, dessa coisa de ódio, da violência, tem essa questão da violência nas escolas. E esta semana, 2 jovens estavam fazendo uma live mostrando armas e balas e munição. Jovens,
mostrando armas e munição. Ou seja, ninguém está falando, criando histórias da carochinha. É algo que vai muito além, que de fato precisa ser regulamentado. Como que a sociedade civil, de fato, pode se engajar para ajudar mais ainda e não deixar cair no esquecimento e mostrar a importância da aprovação do projeto, Jonas? Eu acho que é fundamental agora que os cidadãos e a sociedade civil cheguem aos seus e às suas deputados e deputadas e falem: nós queremos uma regulação democrática. E aí, o grande desafio que o mundo inteiro está enfrentando a gente também não quer uma polícia que mande tirar qualquer conteúdo a qualquer momento, porque isso pode ter problemas para a nossa liberdade de expressão. Né? Se a gente tem um governo autoritário, e isso não é uma hipótese que a gente não conhece. A gente teve um governo autoritário que encerrou meses atrás. Né? Se a gente tem um governo autoritário que ele tem um poder de polícia, a gente vai sofrer em relação a isso. E o governo Bolsonaro, inclusive, tentou e editou uma medida provisória em 2021 tentando se estabelecer como polícia da internet. Mas isso foi derrotado junto ao Congresso e junto à sociedade. Então a gente precisa, e o projeto estava fazendo isso e ainda faz isso em sua grande maioria, equilibrar os direitos, a proteção da sociedade de um lado e, por outro lado, a liberdade de expressão, a privacidade, a garantia de dados. Agora, o que é preciso fazer é, defender junto aos parlamentares a aprovação dessa proposta e, 2, resgatar as instituições democráticas para fazer com que ela seja aplicada na prática. Algo que você trouxe, Jonas, que eu acredito que seja de extrema importância a gente enfatizar é que, inclusive, o fato de como as pessoas, principalmente a oposição governista, os bolsonaristas, extrema-direita, estão falando deste PL nas redes e no Congresso e em todos os lugares, é de fato um exemplo de como a fake news, de fato, deturpa e é um contrabando de como é tratado os assuntos, né? Porque o que eles vêm fazendo é criar fake news sobre a pele da fake news. E aí, sobre isso, as pessoas, qual o cuidado de lidar com esses assuntos? Mais uma vez, a nossa postura cidadã em tomar muita ciência e pesquisar muito sobre aquilo que a gente está recebendo referente não só a esse projeto, mas a qualquer assunto, mas inclusive a esse projeto que está sendo tratado com fake news. E aí é isso, né? As pessoas precisam dessa ação permanente de revisão, de checagem e tudo mais, para não cair em fake news sobre a pele da fake news. Esse exemplo é perfeito. A gente tem a extrema-direita usando fake news, desinformação e inclusive ódio, né, para que a extrema-direita continue destilando, disseminando e circulando esses conteúdos. E o debate que a gente faz precisa ter limite, precisa ter regra, precisa ter avaliações democráticas, fundamentadas. Por exemplo, a gente também não pode sair retirando qualquer conteúdo do ar, mas isso tem que ter critério. E o projeto faz isso. Quais são os critérios? Quais são os momentos em que, por exemplo, as plataformas podem ser responsabilizadas? De outro lado, a gente também tem as plataformas usando desinformação para criticar o projeto. Né? Esse exemplo de que o projeto vai censurar conteúdo religioso, que é um absurdo, né? Inclusive falando que o projeto vai gerar mais censura, o que também é um absurdo. Quando a gente tem um modelo democrático de regulação da internet, a gente consegue proteger a sociedade sem afetar a liberdade de expressão. E, no fundo, o que essas empresas querem é garantir o seu dinheiro. E elas ganham dinheiro, inclusive com a circulação de fake news, inclusive com a circulação do ódio. Isso não acontece só no Brasil. Isso aconteceu na Europa, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em outros países da América Latina. Essas empresas, inclusive, com ameaças mentirosas. No ano passado, quando a votação da urgência estava sendo feita, a plataforma XY vai sair do Brasil. Uma mentira isso, né? Então, a gente precisa, como você disse, não cair em fake news e entender que essa regulação é fundamental exatamente para que esse tipo de desinformação, de ódio, de ameaças não circulem nas nossas redes. Que a gente não se esqueça do episódio
ontem das ameaças nas escolas, dos ataques nas escolas, e no episódio de pouquíssimo tempo atrás de uma tentativa de golpe de Estado articulada nas redes sociais. Então a gente está num momento muito sério da democracia brasileira, em que a democracia precisa regular as plataformas digitais e não o contrário. E fortalecer a democracia com isso, né, Jonas? Conversamos com Jonas Valente, que é da Coalizão Direitos na Rede, integrante do Intervozes, pesquisador do LabCom da UNB e do Telas da UFC, e um dos autores do livro Fake News, o que as plataformas fazem para combater a desinformação. Jonas, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço e convido todas e todos que nos assistiram aqui a conhecer mais sobre esse debate no site da Coalizão Direitos na Rede, direitosnarede.org.br. Perfeito. Abraço, Jonas.